com vocês desde a última vez que vocês combinaram a você. Então, na verdade, que se faz mais ou menos uns 9 séculos, mas desde Não, então... Lituano, eu não odeio o povo legal, Parece desde então. Lituano, posso me tratar o povo. Bom, muito bem, vamos lá então. Então, muito boa tarde a todos. Estou começando a ficar simpático e a cumprimentar o pessoal antes da aula. E o tema hoje seria Santo Agostinho, não é isso? Corresponde, chefe? Tá. Então, o problema é que falar de Santo Agostinho é mais ou menos como você falar do Oceano Pacífico. Onde é que se começa? Né? Então, só vamos centrar num tema que eu não sei se já foi mais tratado ou não, porque é o tema da imagem trinitária dele, que por sua vez tem tudo a ver com a imagem do ser humano, né? No caso dele, né? Vocês, então, na aula passada vimos como o Concílio de Nicéia define pela primeira vez o conceito de pessoa ao longo da história. Pela primeira vez o conceito de história de pessoa atinge a sua plenitude, né? E pessoa ressalta o quê com relação à natureza humana? Uma visão centrada na natureza humana tende a olhar para o quê? Para o universal e não para o particular. Para o habitual, para a ética universal e não para a ética particular, né? Então, a visão aristotélico, em parte a visão tomista, é uma visão muito centrada nisso. O conceito de pessoa introduz o que aí? Uma pessoa que não seja particular, né? Não no sentido particular, né? Introduz o aspecto particular e individual, né? Quer dizer, sem ferir a natureza, que é subjacente à pessoa, que continua presente, né? Você põe um acento no desenvolvimento que um indivíduo pode atingir e, sobretudo, o fato de que esse indivíduo, no caso do ser humano, pode, digamos assim, ter um desenvolvimento literalmente infinito. Tá? Então, isso é o que o conceito de pessoa traz. A unicidade, a infinitude, né? E como é que chama isso? Irrepetibilidade de cada pessoa. E mais que a pessoa é definida pelas relações. No seio da Trindade, a única coisa que distingue as três pessoas divinas são as relações, né? Então, quem de fato chegou a essa concepção pela primeira vez foi o Concílio de Nicéia em 325. Santo Agostinho vem algum tempo mais tarde, 399 é a conversão dele, né? 400 começa, digamos, o período cristão. Uma das obras principais de Santo Agostinho é o De Trinitate, sobre a Trindade. Agora, então ele se defronta com o seguinte problema. No Oriente, o Concílio de Nicéia foi o resultado, digamos, de uma série de heresias relativas à dupla natureza de Cristo numa única pessoa. Como é possível alguém ser 100% homem e 100% Deus, sendo, no entanto, uma só pessoa? E, ao mesmo tempo, as outras heresias derivadas daí, que são como é possível você ter três pessoas numa só natureza divina, né? Não é possível você falar de Pai, Filho e Espírito Santo sem falar propriamente de três deuses, né? Então, esse era o grande pepino que o Concílio de Nicéia enfrentou, né?
foram praticamente 500 anos de discussões e dificuldades, e heresias e contra-heresias nesse campo. No Ocidente, né, na parte latina do Império, toda a problemática é mais simples. A problemática propriamente teológica não se põe. Né? Tanto assim que Santo Agostinho vai ter que enfrentar apenas duas heresias. Né? Uma, a dos pelagianos, que são os caras que dizem que bastam as forças humanas, bastam as virtudes humanas para a pessoa se santificar. Não há necessidade, estritamente, da graça. A graça é apenas o favor de Deus. Essa ideia vai reaparecer com os protestantes em 1500, mais ou menos. Que a graça não é nenhuma modificação no íntimo da pessoa, mas apenas digamos, uma mudança da disposição de Deus para com a pessoa. Né? Então, isso é a heresia pelagiana. Né? Só que nos luteranos e nos protestantes em geral, a natureza humana não é capaz de nada, nem sequer de não pecar. Né? Ela é essencialmente, intrinsecamente pecaminosa. A razão não chega a nada e as forças humanas não dão sequer para se levar uma vida humanamente boa. Né? Então, Santo Agostinho vai enfrentar os pelagianos que dizem isso, a natureza humana, ao contrário do que diriam os protestantes, é suficiente para você chegar ao céu, é suficiente para você se santificar. Portanto, essa é uma heresia sobre o quê? Coragem, vocês estão muito quietinhos. Nessa aula é melhor um pouco mais de dinamismo. É uma heresia, não é uma heresia doutrinal, trinitária. É uma heresia sobre a vida espiritual. Né? Portanto, uma heresia prática. Que devo eu esperar da vida interior? Né? Se eu me torno cristão, então, que devo fazer? Com o que eu posso contar? Né? Eu me viro sozinho para chegar ao céu ou não? Né? Bastam uns ensinamentos legais ou, né, do que mais preciso? Santo Agostinho vai, portanto, botar todo o peso no assunto da graça. Ele vai insistir em que a natureza humana não é capaz de chegar ao céu sozinha, que necessita da graça divina para se santificar. Agora, isso levanta a seguinte questão: o que é essa tal de graça? Quando você conta uma piada, e ela pode ter graça ou não. Então, o que é essa graça aí? A graça é uma grande piada de Deus, então? Graça tem a ver com isso, evidente. Graça, uma parte do sentido da palavra graça tem a ver com isso. Essa graça, por definição, é a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade dos indivíduos. Da Trindade. É manualístico. Na alma, né? Manualístico. Mais ainda, a graça, se a existência humana é comunicação do ser divino, a graça é comunicação da Trindade. Daí a importância, quer dizer, o próprio tema da graça reverte ao tema da Trindade. A segunda heresia que Agostinho tem que combater é a heresia dos donatistas. Né? Os donatistas são uma seita que surgiu no século II, mais ou menos, e que querem fazer a Igreja dos Perfeitos. Né? A Igreja africana, durante muito tempo, tinha ficado com bastante tranquilidade. Na época de São Cipriano, há uma perseguição especialmente cruel. Né? Sempre que entra um imperador novo, e sempre que esse imperador novo leva muito a sério as coisas do seu cargo, né,
ele dá uma perseguida inicial nos cristãos. Assim foi com Trajano, que foi um dos melhores imperadores, né? E assim foi nessa perseguição aí, que é de Diocleciano. Diocleciano também era um imperador muito sério. Em compensação, os imperadores totalmente panacas, como Calígula e assemelhados, não perseguiam os cristãos. Estavam com outro tipo de preocupações na cabeça, né? Muito bem. Então, na perseguição de Diocleciano, exigia-se de todo mundo que se apresentasse ao magistrado romano e apresentasse a sua prova de fé em Roma e no imperador, né? Ou seja, que apresentasse ou fizesse um sacrifício propriamente dito, um coelho, uma pomba, uma ovelha, um boi, né? Ou apresentasse um sacrifício simbólico, um grãozinho de incenso, né? Ou, quer dizer, então, basicamente essas duas opções. E aí ele recebia um certificado da autoridade romana dizendo que ele tinha cumprido com as condições necessárias, né? Como tinha havido um longo período de paz, essa perseguição pegou muitos cristãos de calças curtas, por assim dizer, né? E houve muitos lapsos, muitos que caíram, muitos lapsi. Esses lapsi foram divididos em 3 grandes grupos, né? Os sacrificati, os que tinham apresentado sacrifício, os turificati, os que tinham apresentado o grãozinho de incenso só, né? E os que tinham comprado o certificado por fora, né? Tinham chegado no magistrado, tinha algum conhecido lá na administração, né? Então, eu tenho um parente que pode arrumar aqui o certificado e beleza. Assim que passou a perseguição, levantou-se o seguinte problema. Ao mesmo tempo, tinha havido muitos mártires e muitos confessores, muita gente que tinha sofrido, sido encarcerada ou torturada por causa da fé. Então, assim que terminou a perseguição e os lapsi quiseram voltar para a igreja, levantou-se a questão: bom, aceitamos esse pessoal de volta ou não? Quer dizer, dá a chance ou não dá? Eles foram cristãos, eles tiveram tudo, né? Eles sabiam que tinham obrigação de dar testemunho público da fé, até com a vida, se fosse necessário. E, no entanto, eles pisaram na bola. Como na Epístola de São Pedro, são como a porca que voltou ao vômito. E agora? O que a gente faz com esses caras? Então, a linha inicial da Igreja Africana, inclusive com São Cipriano, foi: não aceito de volta. Ah, mas tem casos diferentes. O cara que só comprou o certificado é diferente do cara que apresentou o sacrifício mesmo, etc. E tal, né? Como é que faz? Bota tudo no mesmo saco? Aceita de volta e coloca no convento. Como é que é? Aceita de volta e coloca no convento. Para a sua informação, no ano 200 não tinha conventos ainda. Vai fazer o quê? Vai fazer o cara ficar varrendo catacumba? Então, Roma, com o Papa Cornélio, foi pela linha oposta, foi pela linha aceita de volta, né? E dá uma penitência pública proporcional à gravidade da queda, da apostasia. Então, formou-se um partido chefiado por um presbítero chamado Donato, daí donatistas, né, que diziam nada disso, né? A igreja é formada pelos perfeitos. E os perfeitos não podem cair, não podem errar, né? Então, eles formaram a Igreja dos Perfeitos, uma das várias vezes na história em que se formou a Igreja dos Perfeitos, né? Essa Igreja dos Perfeitos, com o correr do tempo, foi ficando cada vez mais posta de lado, cada vez mais tinha que se não podia ficar na cidade, etc. E tal, enfim, era contra a tendência social dominante, que era a Igreja Católica normal, né? E na época de Santo Agostinho, a Igreja dos Perfeitos, os donatistas em concreto,
já se tinham arrogado o papel de problema social, isto é, tinham virado uma espécie de Farc, né? Como nós somos perfeitos, não pecamos quando saqueamos uma fazenda, roubamos o gado do vizinho, matamos um fazendeiro que não pertence à Igreja dos Perfeitos, etc, 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 etc. Né? Então, já se tinha tornado praticamente uma questão de guerrilha. Santo Agostinho faz todo um trabalho de recuperação dos donatistas, mas há uma parte que é teimosa e não quer voltar de jeito nenhum. Né? Esse fenômeno se repetiu várias vezes na história. Várias vezes surgiram igrejas dos perfeitos, né? E sempre as igrejas dos perfeitos se tornaram um problema antissocial. Né? Isso é muito interessante. O professor Janotti fez umas conversas muito interessantes sobre isso. Eu poderia... O Janotti? Nem me lembro disso. Você não lembra dessa parte? Não. Ele disse que Agostinho de Hipona era um genocida. Ah, sim. Exato. No fim, Santo Agostinho teve que... O Henrique, Agostinho de Hipona era um genocida. Todo mundo sabe disso. Aí, no final, isso tem, digamos assim, tem o pessoal que defende isso pela seguinte razão. Como uma parte dos donatistas se mostraram irredutíveis, né, e totalmente contrários a qualquer convivência social, e uma vez que o que cometiam eram crimes comuns na prática, né, Santo Agostinho diz, bom, então não há jeito senão confiar essa parte da questão, a parte do crime comum, ao braço secular. Ele falou com na época, procônsul da África, se não me engano. Né? Os cargos romanos variam bastante ao longo do Império. Né? Ou seja, o comandante militar do Império, para que, de fato, esse resto dos donatistas fosse perseguido militarmente. Né? Por essa razão, digamos, entra na Idade Média, por um lado, a questão do braço espiritual e, por outro, do braço secular. Né? Toda essa questão do Império versus a Igreja versus Império, responsabilidade de quem é do que, o Império, de certa forma, seria o braço secular da Igreja, parari, parará, né? Toda a grande questão, Inquisição, etc. Tudo isso, todas essas manifestações são derivadas dessa questão donatista. Né? Por outro lado, parece, portanto, que Santo Agostinho autorizou a violência contra os hereges, certo? Não é o que parece dentro desse quadro? Não. Ele autorizou a violência com um grupo específico. Exato. Ele pediu uma intervenção para controlar o problema específico. Então, esse negócio geralmente é deformado para dizer Santo Agostinho autorizou ou propagou a violência contra as pessoas que discordavam dele. Né? Exato. Não, por favor, senhores. Quer dizer, o que ele diz há um certo ponto em que as pessoas não querem, certas pessoas, especialmente as sectárias, não querem se deixar convencer racionalmente. Não aceitam argumentação. Porque o problema delas não é racional nem de ignorância, mas é um problema de orgulho. Né? Quer dizer, eu estou com a razão e não aceito nada que vá contra isso. Né? Ora, se essa pessoa comete crimes comuns, né, então pode ser enquadrada na lei comum, e nesse caso, sim, se autoriza o uso de força contra ela. Isso é bem semelhante com o problema dos cátaros também, né? Exatamente a mesma questão dos cátaros. Perfeitos, Isso. como na parte da violência, etc. Sim, sim. Né? Isso se repetiu com os cátaros, se repetiu com os anabatistas na época da Reforma Protestante, se repetiu parcialmente com algum grupo em 1600, os molinistas, né? O pessoal do amor puro. Se repetiu na verdade, foi prefigurado com Marcião no século III, quer dizer, há uma longa tradição na matéria. Né? Muito bem. E agora, então,
estritamente, essa heresia versa sobre o quê? Então, nós temos uma heresia, né, que Santo Agostinho combate, que é a heresia sobre a graça. Portanto, uma heresia sobre a vida cristã. E, portanto, uma heresia que indiretamente diz respeito à Santíssima Trindade, mas por razões práticas e não teóricas, né? Como no caso dos orientais. Uma segunda heresia que diz respeito ao quê? Por que os donatistas são irredutíveis, em certa maneira? Em que eles estão errados? Estão presumindo a própria salvação. Em parte, é. Negando a misericórdia divina também. Isso. Então, é uma questão sobre a natureza da igreja. Até que ponto, digamos, a igreja pode ser um corpo que se isola, até que ponto tem que ser um corpo que tem pecadores no seu seio. E mais do que tem pecadores, que é formada por pecadores. Como entender que a igreja possa ser, como se diz, prostituta e santa ao mesmo tempo? Prostituta nos seus membros, santo na sua cabeça. Muito bem. E agora entra o grande tema trinitário, propriamente. Então, Santo Agostinho não vai inventar nada sobre a Santíssima Trindade, né? Ele vai tentar fazer o quê? Como explicar a questão da Santíssima Trindade para que o cristão, para que as ovelhas que me estão confiadas, né, consigam entender isso aqui. Quer dizer, esse é o problema dele no De Trinitate. Não é um problema teórico como no caso dos orientais. Isso já foi resolvido, né? É um problema de como faço o pessoal entender e como faço com que o pessoal saiba que isso tem relevância para a sua vida cristã. Portanto, é uma preocupação prática, essencialmente. Tanto é assim, né, e tanto isso é importante, e tanto isso é difícil de captar, que qual de vocês já ouviu falar sobre o papel da Trindade na vida interior do cristão? As aulas do Donato. Tirando o exato. Ele está na aula 100 sobre isso. Mas fora isso? Infelizmente não tem nada a ver com os donatistas. Exato. De certo nome. Ele não pode criar uma escola de pensamento, senão ele vai virar donatista. Donatistas 2. E aí? Mas fora isso, alguém? Não. Né? É uma questão que sempre parece uma espécie de pós-graduação na vida de vida cristã, ou pós-graduação interior. E é falso, totalmente falso. Então vamos ver qual que é o comentário do Agostinho, né? Como é que Agostinho procura tornar acessível o conhecimento da Trindade? Qual o modelo que ele usa para isso? Que experiência você tem de algo parecido com 3 pessoas numa unidade perfeita? A família? Tem pai, mãe e filho. Unidade perfeita? Não. Talvez na questão da... Não é perfeito. Não é muito perfeito, né? São, na verdade, 3 pessoas. Não consigo escapar disso. Talvez você Preciso de um outro âmbito, né? Corpo. Vários órgãos. Melhor. Talvez você relacionando com a questão da procedência, o intelecto e a vontade. Aí... Né? Quer dizer, o caso real de experiência que eu tenho, né, é até mais do que o do corpo, o do meu espírito, o do meu eu. Né? Quando você conhece, qual é a primeira coisa que você forma de si mesmo? A ideia de si.
Uma imagem, uma ideia de si, exato. Uma imagem de si mesmo. Correto? Essa imagem é perfeita? Se você reparar, você continuamente está se referindo e você está agindo em função não de você, mas da imagem que você tem de você mesmo. Gosto disso ou não gosto disso? Você está perguntando para quem? Quando você conversa interiormente, você precisa conversar interiormente, você está conversando com quem? Com a sua imagem, exatamente. Eu gosto, eu não gosto, você tem. Esse aí você começa a pensar em si mesmo. Essa imagem também pode ser distorcida, não pode? Claro que essa imagem é distorcida no nosso caso. Né? Deus ela é exatamente igual ao Deus em si. Exatamente. No nosso caso, essa imagem interior que temos de nós mesmos, ela digamos assim, ela tem força suficiente para ser? Ela é realmente uma imagem perfeita nossa? Não, ela é sempre uma imagem imperfeita. Né? A imagem divina é perfeita. E tão perfeita exatamente igual. Que ela é exatamente igual a Deus. Mas não lhe basta ser exatamente igual. Ela tem que existir também. Né? Então, com isso, você tem como se fosse o Pai, que ao conhecer-se a si mesmo, dá origem a uma imagem de si, que é o Filho ou o Verbo. As duas palavras, filho e verbo, dizem respeito exatamente a uma imagem, que é o filho, senão a imagem do pai. Por que tantos pais têm tanta dificuldade com os filhos que não querem ser a imagem do pai? Né? De certa medida, todo pai quer poder se reconhecer no seu filho, se ele é sensato nas qualidades morais, se ele é pouco sensato no sucesso, no emprego, na profissão seguida, etc, etc, etc. Mas, de fato, a tendência é essa, que o pai queira formar uma imagem de si no filho. Sim? Nessa imagem está contido o quê? Se essa é uma imagem, se o filho é uma imagem perfeita do pai, nessa imagem o que está contido? Só o pai? Toda a infinita riqueza das possibilidades criadoras do pai. Quer dizer, no filho estão, de certa forma, entre aspas, usando a linguagem mais modernosa, os arquétipos de todas as realidades criadas, enquanto possibilidades criadoras de Deus. E não só o arquétipo de todas as coisas criadas e realmente existentes, como os arquétipos de todas aquelas que não foram criadas, mas poderiam eventualmente existir. Né? As infinitas possibilidades divinas. As possibilidades. Tudo bem até aqui? É o mesmo conceito de potência, professor, das possibilidades? De certa forma, sim. Sobretudo, ele vai utilizar o conceito platônico. Né? As possibilidades correspondem ao que Platão chamaria o mundo das ideias, ou o mundo das ideias perfeitas, ou a esfera das ideias divinas, dos arquétipos propriamente ditos. Então, né? Só que, em vez disso estar numa espécie de esfera que cerca a divindade, está contido no próprio Filho. Agora já tem uma localização pessoal mais exata. Sim? Temos um análogo disso no ser humano? Na verdade, sim, porque nós partimos do ser humano para fazer essa análise da Trindade. Né? Qual é o análogo no homem?
com o que eu conheço, com o que eu formo a imagem de mim mesmo. Com a razão, na verdade, com a razão embutida na imaginação, embutida nas experiências sensoriais. Então, na verdade, isso aqui corresponde ao processo cognitivo, vamos chamar por enquanto de inteligência humana, né? E o que corresponde ao pai? Não sabemos ainda, mas é o eu frontal, vamos dizer assim. Serve? Diga. Posso chamar a inteligência de psique? Pode chamar a inteligência de psique, embora psique, digamos, há uma grande confusão de palavras nessa matéria, né? Então, o grego vai fazer a distinção normalmente entre soma e psique. Né? Soma, toda a parte corporal, inclusive as funções corporais. Né? Psique, as funções que vão desde da sensibilidade até a razão abstrata, quanto mais abstrata for. Né? Então, toda uma escala de coisas. São Paulo, isso vai ser muito usado posteriormente, faz uma divisão tríplice, né? Entre sarx ou soma, sarx, sobretudo a carne, a psique e o nous, o espírito. Então, são 3 degraus. Né? Sarx corresponde ao soma, as funções corporais. Psique corresponde à parte afetiva, intermédia, imaginativa, e o nous corresponde ao significado do eu, do espírito propriamente dito. Né? Então, dependendo do caso, você tem várias classificações que são meio overlapping, entende? Santo Agostinho, como é um platônico, vai tender a voltar para o binário, isto é, soma e psique. Então, sim, pode chamar de psique, tendo em conta isso, que não digamos, é uma grande mistureba o que está nessa psique. Tá? Você ia perguntar? As possibilidades nem todas se realizam. Certo. E as que se realizam são apenas de acordo com o pai, ou seja, só as imagens perfeitas do pai que se realizam? Não. As potencialidades criativas do pai já são apenas imagem do pai no sentido metafórico, certo? Você faz um desenho do Gustavo. Esse desenho do Gustavo foi feito por você. Tem traços seus. Só você poderia ter feito esse desenho do Gustavo. Né? Por isso que a gente chega em qualquer museu e reconhece claramente: esse quadro é de fulano de tal, esse é de Beltrano. Né? Por quê? Por mais que o mesmo tratassem do mesmo motivo, né, você pôs características únicas tuas nesse desenho. Correto? Você esse desenho é a tua imagem perfeita? Não. A imagem perfeita é o verbo, e só o verbo. As possibilidades contidas no verbo são imagens parciais e muito parciais. Como obras de arte que têm assinatura. Entende? Ok? O que mais que nós temos? O que há entre você e a sua imagem? Qual é a relação? Dependência da sua imagem depende de você. Dependência. A sua imagem depende de você. Perfeito. Só isso? Criação, você cria o primário. De certo modo, eu também dependo da minha imagem, porque É claro. eu ajo de acordo com aquilo que eu vejo que eu sou. Mas qual é a relação entre os dois? Nenhum de vocês respondeu a isso. Hein? A dependência, a construção permanente, isso é o que significa a palavra pessoa. Né? O que mais? Só isso?
Semelhança, que mais? A principal de todas. Do semelhante para com semelhante é uma corrente de amor. Isso já vem lá nos pré-socráticos, já está no Heráclito. Isso. E do semelhante para o contrário, há uma corrente de ódio. Entre você e a sua imagem no espelho, basicamente há amor. Narciso acha feio que não é espelho. Você olha para isso e diz, pô, até que eu sou um cara legal, né? Fundamentalmente você não diz, putz, que nojo, sai! Ou não. Né? Isso não significa vaidade, não é uma deformação possível disso que é a vaidade. Né? O cara que fica 3 horas lá se ajeitando na frente do espelho, né? Fazendo madeixas, né? Ok. Mas basicamente é uma aprovação. Né? Qualquer coisa se dá, a barba tá muito grande, precisa fazer a barba, tal, né? Mas isso são correções menores, não é? Basicamente entre você e a sua imagem há amor. Certo? E o amor que faz? Une, exatamente. E ao unir forma o quê? Uma só coisa que é a mesma das duas unidas. Pense em marido e mulher. O casal é a mesma coisa que cada um dos dois separadamente? Não, o casal tem filhos, cada um separadamente, quero ver. Hoje em dia, né, as tecnologias, etc., há uma tendência para se conseguir dispensar essas coisas, mas não, ainda não é factível praticamente. Só com ratos. E aí? Quando várias pessoas se unem, formam uma sociedade, uma empresa, etc. São capazes de fazer algo que isoladamente não seriam capazes de fazer. Então, o amor, enquanto unitivo, ele forma como se fosse uma terceira pessoa, uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, uma pessoa social, né? Como? Pessoa jurídica é muito chato. Mas isso é só porque você tem. Isso é porque você tem preconceitos contra a área. Ou melhor, pós-conceitos contra a área. Né? Então, nesse plano, você tem o quê? Na Trindade, você tem o Espírito Santo, que é amor. Como o amor é unitivo, forma uma terceira entidade, uma terceira pessoa. Correto? Então, vocês têm o Filho, que é a imagem do Pai, e o Espírito Santo, que é imagem e fator de união entre Pai e Filho. Tudo bem até aqui? E no ser humano? Que nome damos a isso? Vontade? Explique melhor, então. Porque do mesmo modo que eu ainda não sou aquele que eu deveria ser. E eu quero e coloco os meios para isso. Então eu vou, penteio o cabelo, faço a barba, etc. Certo. Então, isso é próprio da vontade. Isso é próprio da E vontade. colocar os meios. Perfeito, exatamente. Então, aqui, né, está a vontade humana. Então, as potências do homem, dirá Santo Agostinho, são inteligência, vontade e... Qual é o análogo do pai? A inteligência enquanto análogo do filho. Conhecimento humano é sempre um análogo do verbo divino.
a vontade enquanto um análogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é sempre um análogo do amor divino. Quer dizer, a vontade é sempre um análogo do amor divino, em todos os seus níveis. Tanto no nível mais prático de realização, quanto no nível do desejo. Mas e o que está por trás disso? Essa é uma experiência muito, muito divertida. Santo Agostinho sempre falava em 3 potências do homem. Depois de São Tomás, nós só falamos em 2, inteligência e vontade. Ou razão e vontade, como queira. É a pessoa? A pessoa, o fundo da pessoa. Mas que nome tem esse fundo da pessoa? Consciência? Memória. O análogo do Pai, no De Trinitate, é a memória. Nós temos dificuldade em entender isso. Né? Como? Não memória no sentido moderno. Então, memória no sentido moderno é o quê? Acesso ao É o arquivinho arquivinho. empoeirado que você tem, que você bota notas fiscais antigas, cartas comerciais antigas, etc. E tudo isso vai para o canto mais escuro da empresa, né, onde não fica atrapalhando o caminho de ninguém e, né, fora das vistas. Ok? Agora, essa visão de memória é uma visão redutiva. Vou usar um exemplo mais novo, mais recente, que é muito interessante para entender isso. O Oliver Sacks, de quem eu falo de vez em quando, porque parece que é um neurologista que apresenta de maneira literária, jornalística, casos neurológicos. Né? Determinado vai fazendo a descrição das doenças neurológicas de determinados casos. Nunca doenças em geral, mas sempre pessoas que tinham tal doença. Né? Então, um livro chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, isso é um outro caso neurológico, há um que se chama O Marinheiro Perdido. Né? Então, conta ele que assumiu um trabalho de neurologista numa casa de repouso dessas onde ficam problemas crônicos de neurologia. Problemas de neurologia quase nunca são tratáveis. Né? E especialmente até 10, 15 anos atrás, a perspectiva de melhorar era praticamente nula. Né? Então, quando alguém tinha um problema neurológico grave, tinha que ficar numa casa dessas, né, sob cuidados permanentes para não cometer alguma desgraça ou conseguir sobreviver pura e simplesmente. Né? Ok, então vai uma casa dessa, que é uma casa de freiras, né? E vai conhecendo os doentes um a um. Né? E com um dos doentes, né, o doente entra, ele pergunta quem é o senhor, então, aí o Sacks responde, eu sou o novo médico e tal, e começam a conversar os dois. A conversa flui normalmente, absolutamente tudo tranquilo, nenhum problema aparente, né, a tal ponto que ele começa a dizer, puxa, mas o que esse cara está fazendo aqui? Ele é normal, ele não devia estar aqui. Não apresenta nada que seja tão problemático assim. Né? Aí o chamam para atender o telefone. Ele sai e volta. Quando ele volta, o doente pergunta, quem é o senhor? Ele começa tudo de novo. O cara não guardou absolutamente nada da conversa anterior. Então, o que acontecia com ele? Ele tinha sofrido um derrame 25 anos antes, mais ou menos. Ele era marinha mesmo, 20 e poucos anos de idade e na véspera do casamento da irmã. Então, ele tinha que ser padrinho no casamento da irmã ou do irmão, agora não me lembro, né?
Então, ele sofreu um derrame, esse derrame, a partir daí, sofreu perda da memória recente, isto é, na memória geral dele não se incorporava nenhum acontecimento recente. Ou seja, 20 e tantos anos depois, ele continuava a ser o marinheiro de 20 e poucos anos, estava na véspera do casamento do irmão e ia ser padrinho. Né? Era a grande preocupação dele. De vez em quando ele acordava assim no meio, ele lembrava de que tinha que ser o padrinho e tal, e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Né? Pô, vocês precisam me deixar sair, eu tenho um casamento amanhã. Né? Isso naturalmente era repetitivo. Né? O Sachs uma vez fez uma experiência que um pouco no limiar do que se pode fazer, assim, mostrou um espelho para o cara. Né? E o cara desmontou. Porque, claro, eu tenho 20 e poucos anos, como é que eu tenho essa cara de 40 aqui? De onde saíram esses cabelos brancos? Aliás, onde é que foi parar o meu cabelo? Né? Bom, eu não sou esponjoso desse tipo. Eu sou... né? Não é possível. É como se de repente você acordasse e estivesse com uns 50 anos de idade. Seria um baque tanto. Né? A grande vantagem é que uma vez que você distraía a atenção dele com qualquer outra coisa, pronto. Né? Eu já esqueci a experiência. Um cara desses pode fazer qualquer coisa. Não consegue fazer nada. Né? Ele conseguia fazer, quer dizer, ele conseguia começar a fazer muitas coisas. E enquanto a atenção estava concentrada naquilo, ele conseguia funcionar. Né? Mas qualquer coisa que desviasse a atenção, pronto. Lá seria tudo. E conta o Sachs, que é um judeu ateu sem nada de religioso, tal, conta ele que a única ocasião em que esse doente apresentava alguma coerência de personalidade era diante do Santíssimo Sacramento, quando assistia a missa. Era o único momento em que ele conseguia manter alguma integridade pessoal. Então, o que acontece com uma pessoa que não tem memória nesse sentido? Uma pessoa que é desagregada. Ela está rompida em uma série de pedacinhos que já não tem mais união entre si. O que reúne os teus diversos interesses? Você hoje vai reagir da mesma maneira que 5 anos atrás, diante das mesmas coisas, diante dos mesmos problemas? Depois que você sofreu uma série de consequências dos próprios erros e dos erros alheios, você vai continuar agindo da mesma maneira? E onde está isso? A memória é, de certa forma, a própria construção da personalidade. Na memória, você se constrói. Ora, e o que é memória? Repara, você vai recebendo um monte de conhecimentos de uma maneira casual, não direta, não organizada, né? Um monte de coisas que vão acontecendo simultaneamente com você. Né? Você está aqui, ouve essa palestra, ouve uma batida lá fora, ouve não sei o que, acabou de comer uma feijoada, está meio zonzo, está com sono, conheceu São Paulo pela primeira vez, tal, um monte de coisas entrando, um monte de impressões parciais, soltas, etc. e tal. Né? Como é que você vai recuperar isso? Imagina se isso simplesmente fosse enfiado no arquivo, como nas bibliotecas antigas da Europa, Biblioteca de Paris ou Biblioteca do Vaticano, em que até hoje o pessoal continua fazendo descobertas, porque o sistema de arquivamento era assim. Chegou um livro novo, chegou tal, tasca na prateleira lá que está livre.
né? Então, estão reorganizando essas bibliotecas até hoje, são quase mais de 100 anos de trabalho, né? E toda hora se encontram coisas novas. Por exemplo, manuscritos do século IV enfiados dentro de um manuscrito do século XII, né? E coisas desse estilo, né? O cânon de Muratori, por exemplo, que é o primeiro cânon mais antigo do século III, primeiro cânon dos livros da Sagrada Escritura, foi encontrado dentro de um manuscrito do século XI. E é um pedaço de papel que absolutamente não se tem a correspondência do negócio, não encaixa com mais nada, né? Chama Muratori porque Muratori foi o bibliotecário que achou aquele troço, né? Depois de anexo da época. Sim, Segue exato. anexo do documento original. Exatamente. O que se precisa para que a sua memória não se transforme num caos? Há situações em que o ordenamento interior se dissolve. Por exemplo, doenças, né? Já viram alguém delirando? Um delírio? Na PUC. Depois de uma maconha. Né? Aquilo são conexões caóticas, sem um princípio organizativo real. O que organiza? Eu nunca conversei com o Maomé outro dia. Claro. Conversei com o Maomé e concluiu que era um cubo de gelo. Aí ele se escondeu embaixo da cama para não derreter. Né? Isso, para Tá com medo que a sair do sol. Conversar, beleza, perguntas e o não respondeu. Então, o que se precisa ter? Como é que agora já estamos fora de Santo Agostinho, estamos em neurologia mais recente, etc. O que organiza os conhecimentos que você recebe? Eles são razão e intelecto. Eles são intelecto pré-racional primeiro e depois racional. À vontade? A vontade, em que sentido? Você guarda aquilo que você tem mais interesse. E por que você tem mais interesse? Posso dizer que a afetividade, o amor... A afetividade, exatamente. Não só amor, medo também, né? Ódio, coisas que despertam repulsa, né? Faça a experiência, feche os olhos e lembre de 2 ou 3 coisas que causam repulsa. A tendência não é começar a sair toda a lista negra? Já viram conversa de esposos que estão brigando? Você nunca se lembra da data do nosso aniversário de namoro, né? Em 1983 você esqueceu, em 84 eu tive que lembrar você, em 85 tal, né? Há uma lista negra assim e quando o cara tem uma coisa que solta o gatilho daquilo, vem tudo na sequência. Então, de fato, a memória é formada por elementos cognitivos juntamente com elementos passionais volitivos, né? Ódio, amor, medo, etc, etc, etc. E o indexador são as paixões. De certa forma, portanto, a memória é construída através da inteligência e da vontade. Isso acontece também na Trindade? Não, o Pai assim. É difícil falar assim, mas ele é anterior a... Ele é metafisicamente anterior ao Filho e ao Espírito Santo. Não cronologicamente anterior, mas metafisicamente anterior. Tem prioridade de ser. Ora, então, posso dizer que o Pai é construído pelo Filho e pelo Espírito Santo? Não.
Mas eu posso dizer que o Pai se manifesta através do Filho e do Espírito Santo. Criação é exatamente o processo de manifestação do Pai através do Filho e através do Espírito Santo. E nesse sentido, né, o homem é imagem especular da Trindade. O que em Deus se processa como uma grande saída, né, no ser humano se processa como uma grande entrada. O que para Deus são os canais de saída, são para nós os canais de entrada. O ser divino já é total e se manifesta através dos canais. O nosso é parcial e vai sendo construído ao longo do tempo. Por isso a palavra memória. Os filhos do Pai, Hã? os filhos do Pai são memória, né? A vontade, é o amor. Exatamente. Os atributos do Pai, sobretudo o ser do Pai, é o que se manifesta na memória humana. Agora, reparem, o conhecimento corresponde a qual transcendental platônico? O que eu conheço? É verdadeiro. Eu conheço a verdade. Né? A vontade corresponde a qual transcendental? Bom. Ao bem, exatamente. Eu quero porque é bom. Né? Eu amo as coisas na medida em que elas são boas ou na medida em que eu sou capaz de compreender a sua bondade. Né? Verdade e bem na memória formam o quê? Beleza. Por isso que em Santo Agostinho todo o tema da beleza é um tema tão claramente, intensamente conexo com o tema da divindade, com Deus. Né? Aqui, evidentemente, você tem a mesma coisa, só que em sentido inverso. Né? Todo homem busca a beleza. Exatamente. A beleza é a última instância. Exatamente. Né? Quer dizer, o Filho é a verdade, ele é a fonte da verdade. Né? Através do Verbo, todas as coisas são construídas e as realidades são verdadeiras na medida em que correspondem ao arquétipo que está no Verbo. Né? Através do Espírito Santo, né, todo mundo é criado por amor. Né? E ele é bom na medida em que corresponde ao amor divino, manifesto no Espírito Santo. E o resultado da criação é belo, na medida em que é verdadeiro e bom. Isso é um negócio que, no momento em que se perdeu o conceito da memória, né? Santo Agostinho sempre vai dizer, as potências do homem são três, inteligência, memória e vontade. Né? A partir dos tomistas se vai dizer, as potências do homem são inteligência e vontade. A memória foi rebaixada a arquivo. No momento em que a memória é rebaixada a arquivo, nós passamos a ter uma instabilidade em toda a teologia e em todo o pensamento ocidental, que vai ser piorado com os nominalistas, etc. Isso tudo já veremos mais para frente. Mas vejam, fé é o que para vocês? O que vocês aprenderam? Da confiança, mas a confiança é um sentimento. Não, sim. A confiança, na verdade, a confiança é o verdade da fé. Verdade. Conhecimento por confiança. Conhecer como Deus conhece. Exato. Né? Caridade. Amor a Deus e todas as coisas. Portanto, amar como Deus ama. Né? Ser capaz de amar os outros como Deus os ama, portanto, não porque eles sejam legais comigo, ou porque eles sejam simpáticos, ou porque eles sejam bonitinhos, ou porque sejam tal, mas porque
são filhos de Deus. Né? E a esperança? Isso é o que ninguém comenta hoje em dia. Exato. As três dos salogés é que foi evoluído. Né? Esperança ficou pendurada. Não se sabe mais direito qual é o locus da esperança, é o lugar da esperança. Né? E a esperança é isso, precisamente. É a posse antecipada de Deus, sem ter a Deus ainda diretamente. Né? Porque eu já o tenho na memória e vai ser... Né? As três dos salogés encaixam perfeitamente. Claro. E não são são sempre trinitárias, é uma coisa curiosa. Né? Os transcendentais do Platão são trinitários, as virtudes teologais são trinitárias. As três grandes divisões da filosofia, gnoseologia, ética e metafísica. Ontologia. E estética. Porque a estética é o grande caos filosófico. Mas quer dizer, estética faz sentido aqui. Exatamente. Se você perdeu esse referencial, né, você virou um pêndulo que oscila entre racionalismo e voluntarismo. E se vocês observarem a filosofia ocidental, é exatamente isso. Um pêndulo que fica eternamente oscilando entre racionalismo e voluntarismo. Racionalismo, o Descartes, o Leibniz, o próprio Hegel, gente que fica tentando deduzir o mundo do meu cabeça, né? E voluntaristas como Nietzsche, como Kierkegaard, como tal, que dizem, não, o importante é fazer, mas fazer o quê? Não sei, mas fazer. Né? Marx, eu construo a verdade, eu faço o mundo. Né? Então, se ficou sem centro, se ficou sem lugar onde você pode sentar, botar os pés em cima da coisa, diante da lareira e tal. Né? Você não tem mais casa. E, de fato, a filosofia perdeu a casa a partir da Idade Média. Em que perdeu a memória, em que perdeu o lugar onde a pessoa é ela mesma. Bom, muito bem. Então, era isso que queria comentar por hoje. Perguntas, dúvidas, vocês estão muito quietinhos. Quando é pouca gente, assim, eu prefiro muito. A parte da memória, quando o Agostinho escreve as confissões dele, há uma tentativa de resgatar isso? Não há um resgate, porque eu acho que na época dele não se tinha perdido ainda. Né? Mas claramente, capítulo 10 das Confissões é o capítulo do tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eu te buscava fora de mim e tu estavas dentro. Né? Aí ele vai dizendo como perguntava ao mar e as estrelas e a terra e as montanhas e a tudo, tal, né? E todos diziam, eu não sou o teu Deus. Né? E que aí ele começa a fazer o que ele se chama uma ascensão interior platônica. Né? Ele vê as maravilhas da inteligência e chega aos vastos campos da memória. E aos vastos campos da memória é que ele encontra a Deus. Né? É curioso isso. Nesse sentido também, reparem, Deus é mais íntimo a nós do que o nosso próprio íntimo. Claro, porque se a própria estrutura da Trindade está refletida aqui, né? Então, de certa forma, o nosso íntimo é uma imagem da Trindade. Faça. Acho que essa foi a melhor exposição que você já fez até hoje. Muito obrigado. Eu fico em dúvida entre essa e a aula de Aristóteles. Essa é a penúltima. Mas Aristóteles é chato, Agostinho é mais legal. Não, Santo Agostinho é legal pra caramba. Agostinho é mais legal. É mais legal, é mais poético, mais belo. Não é, sem dúvida. Aristóteles é tudo certinho, mas é mais belo. E isso daí parece uma sinfonia, uma coisa maravilhosa. É lindíssimo, exatamente. Eu estava preparando para ele falar, né, hoje.
eu fiquei pensando, tudo que eu pensava era trilha. Tudo, não tinha nada que eu conseguisse pensar que se pensasse até o final não terminava num negócio triplo, terminava em bondade, beleza e verdade. Tudo terminava nesses universos, nesses transcendentais, nesse negócio todo. Então eu acho isso uma das coisas mais pensamento humano foi esse negócio. Não parece que a única alternativa sem memória é o desespero? Mas é mesmo. Quer dizer, precisamente quando você não tem isso, você tem o desespero, porque a sua vida se torna uma sucessão de atos que não se encaixam. Isso é tudo relacionado, porque morte no mundo moderno, as maiores doenças são depressão, câncer, suicídio, são todas pessoas depressivas. São tudo variações do desespero. A virtude talvez seja a esperança. A virtude cardeal esquecida é a coragem, que Tomás compara a esperança. Exato. Que é a base da esperança. Sem coragem você não pode ter esperança. Toda a falta de coragem relacionada a isso, falta de esperança. Todo suicídio, todos os negócios relacionados. Até o Boés, quando ele vai ser condenado, a primeira coisa que ele corre é a memória. Exatamente. Por isso que tem aquele filme Felicidade Não Se Compra. Que memória. Que ele trata da memória. Exatamente isso. Ele mostra. Que aliás é uma das aulas, tem umas 5 aulas do Matos que são sobre isso. A ação da esperança na memória. Eu gosto de memória e esperança. E essa também é aquele ponto. Aquilo é o que falta na memória hoje. Aquele ponto é deixar de lado. A reminiscência do passado. A educação do imaginário seria. No fundo, é educação na memória. O clássico adágio teológico, né? O caminho do inferno já é o inferno. Claro, que o caminho do inferno você vai progressivamente acumulando inferno na sua memória. Né? Você se autocondena, se faz condenado com um grau crescente. Né? E o inverso, o caminho do céu já é o céu. Né? Você, pela educação da memória, você se ergue. A conversão é uma inversão da valoração dos elementos guardados na sua memória. Né? Uma inversão total. Aquilo que antes era incompreensível, absurdo, nocivo, nojento, tal, agora passa a fazer sentido. Foi um erro, mas o erro me ajudou a aprender, me ajudou a subir. Tal. Então, quer dizer, há toda uma reformulação interna da memória quando a pessoa faz essa revalorização. Né? Aquele efemero verdadeiro também, ele entra tudo nisso. É totalmente isso. O cara vai refazendo desde a infância, na verdade, desde o começo do universo, desde a criação, ele vai fazendo a anamnese do mundo e de si. E a árvore é essa ideia da coisa que tem as suas raízes, né? Isso, né? Que vai crescendo e vai formando. O Ratzinger, então, ele deve ter entendido também esse problema moderno por causa disso. Claro. Tem um foco imenso nisso aí. Sim, totalmente. Ele resgata essa coisa da esperança. Exatamente. Só que ele faz tudo isso teologicamente, né? Não faz propriamente no nível filosófico. Mas eu acho que há toda uma riqueza filosófica que você pode fazer usando o esquema trinitário do ser humano em vez do esquema binário, vamos dizer assim. Está na hora de ser feito. Né? Tem pessoas boas para começarem a estudar. Tem também memória de momentos sem lembrança, que mostra o caos moderno e tal. Mas é diagnóstico. Uma amnésia, né, cara? Uma amnésia é o cara que tem que... O amnésico é alguém que não é. Eu percebo que todas as pessoas no final ele tem que se vingar do cara, ele já matou o cara.
Depois de 2 anos, continua querendo se ninguém lembra vingar. mais nada do que fez. E as pessoas não lembram o que fizeram há 2 anos, ou as opiniões que tiveram. Ninguém Característica muito marcante essa, não lembra nada. não lembra. Ninguém Você lembra. fala, parece algo esotérico, assim, você lembra uma coisa. É curioso que as pessoas são assim, às vezes você tem uma discussão intelectual na faculdade e tudo mais, você xinga, você Problema de você memória, é burro problema e de tal. memória, Daí problema de no ano seguinte a pessoa vai falar a mesmíssima coisa, assim, ela não melhorou nada, e você fala, você é burro, e elas querem de novo. Acho que isso É memória mesmo. Está se refletindo também culturalmente assim, nos hábitos, que a gente não guarda mais foto, não sei se vocês perceberam foto, assim, que Você guarda no computador, só que você tem enormes arquivos lá e você não sabe o que está onde. O álbum era um negócio que você pegava. O livro é memória falsa. Você não tem a presença do conteúdo do livro, da foto, do filme. Não, do filme tem. A digitalização de tudo parece muito mais caótico, né? Na biblioteca já era um caos, mas imagina o digital, né? é incrível, é isso mesmo. Porque por exemplo, a doutrinária da teologia,